Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida, um programa de edificação para a família brasileira. No programa de hoje vamos falar sobre o porquê de algumas igrejas estarem fechando as portas. Teremos também uma palavra desafiadora sobre honestidade. Está no ar o programa Propósitos de Vida. Jesus disse que as portas do inferno não têm poder contra a igreja. Mas por que as igrejas fecham as portas? Para responder essa pergunta, estamos aqui com o pastor Adriano Papa, que irá apresentar o quadro Teologando. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem. Roda a vinheta do Teologando. Por que as igrejas fecham as portas? Um dia desses, passando em frente a um templo de uma igreja em que havia ministrado, eu percebi que a mesma estava fechada e o local havia se transformado em um bar. Eu tenho visto outros templos tradicionais na cidade com falta de membros, prestes a se fechar e ser vendido o local. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fala: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela." As portas do inferno representam Satanás e o mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo. Mas o que dizer quando lemos de igrejas fechando as portas ou se dividindo? Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, uma entidade que monitora a abertura de empresas no país, informou que são abertas 12 novas igrejas por dia. Isso quer dizer, uma igreja a cada 2 horas. Mas apesar desse número impressionante, muitas dessas igrejas não duram 5 anos. Então eu vou enumerar aqui alguns motivos para responder essa questão. Muitas igrejas fecham as portas por causa da sua liderança. O pastor, ele é responsável por alimentar e guiar o rebanho, sendo exemplo, mostrando o caminho para serem seguidos pelas ovelhas. O nosso melhor modelo de liderança é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse que ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O pastor, ele tem que alimentar as ovelhas com comida de qualidade. Comida que não tem a graça de Deus cria um rebanho anêmico. O pastor, ele vai atrás da ovelha extraviada. Ele ama, ele busca, mesmo que com desconforto e com risco de vida. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, o apóstolo Paulo dá uma lista de requisitos para um pastor. Está escrito: "Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também
deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O pastor, apesar de estar em uma posição de destaque, antes de mais nada, deve ser um servo. Esse pode ser um dos problemas hoje. Muitos homens são tolos demais para serem pastores e não gostam de ser servos. Outros não têm uma vida que possa servir de modelo às suas ovelhas. Existe aquele pastor, boa gente, que não quer desagradar ao mundo. Ainda há aqueles que não cuidam de suas ovelhas e estão dispostos a servir a si mesmo. Temos pastores com falta de uma vida de oração, que apesar de pregar a palavra toda semana, não tem um tempo diário a sós com Deus. Então, sem disciplina espiritual, jejum e oração, esse pastor acaba sem fruir do poder de Deus. Outro problema moderno é que muitos pastores são mandados por suas esposas, não tomam decisões por si mesmos. E ao invés de dizerem, assim diz o Senhor, seria melhor que eles dissessem, assim diz minha mulher. Outro fator que poderíamos comentar aqui, que seja o causador de fechamento de igrejas, é o famoso dono de igreja. Sabemos e ensinamos que as ovelhas pertencem a Jesus, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Senhor, mas muitos crentes hoje tratam a igreja como um lugar de disputa, querendo assumir o controle do lugar, não querendo entender que a igreja de Jesus foi comprada por um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, cada membro é responsável diante do dono. Membros que não obedecem à palavra de Deus e não querem entender que a igreja foi conquistada na cruz do Calvário, ou seja, membros carnais, causam divisões e fecham a igreja. Muita gente adentra a porta de um templo atrás de uma satisfação pessoal, sem se preocupar com a saúde espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando o lugar não atende seus anseios e desejos, eles migram para outro local. No final de tudo, o que fecha uma igreja é o orgulho que impede o homem de se humilhar, a exemplo do Mestre Jesus, que pegou uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos seus próprios discípulos. O que fecha uma igreja é a ganância por resultados expressivos e por lucro. O que fecha uma igreja é a irresponsabilidade de não orar e pedir a direção de Deus nas decisões. O que fecha uma igreja é a falta de capacidade de entender as palavras e promessas de Deus. O que fecha uma igreja é a sede cega por poder e a febre ardente por submissão incondicional. Vou encerrar aqui com a meditação do Salmo 124, que diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo está protegendo a sua noiva. Glória a Deus. Quando ele afirma que nem as portas do inferno poderão contra ela, está dizendo que podem aparecer falsos mestres, pode aparecer a apostasia, pode aparecer o diabo tentando destruir a igreja, mas pela graça de Deus sempre haverá um remanescente de cristãos em todo o mundo e em toda a história da redenção, permanecendo fiel ao Evangelho de Cristo, vivendo em comunhão com Ele e experimentando do poder do Espírito Santo. Como povo de Deus, povo genuíno, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado, o mundo. É essa igreja que o inimigo não pode destruir. Esse é o nosso Teologando de hoje.
bom, pastor, o Teologando de hoje. É interessante refletirmos sobre o porquê as igrejas estão fechando as portas. Teremos agora uma palavra sobre honestidade. O que é honestidade para você? O que a Bíblia diz sobre honestidade? Com vocês o quadro Palavra Profética. Rui Barbosa proferiu diante do Senado Federal, em 1914, um discurso intitulado Vergonha, que fazia uma análise da República em sua época e externava o sentimento popular de impotência diante da corrupção. Disse Rui Barbosa aos senadores: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. A palavra para meditação hoje é honestidade, em contrapartida ao que temos ouvido ultimamente, que é a palavra corrupção, e diga-se de passagem, está comum o termo cultura da corrupção. A honestidade, se fosse um produto, seria um produto que estaria empoeirado nas prateleiras de um supermercado. Na cabeça do brasileiro, não vale a pena ser honesto aqui no país. Quando vemos atos de honestidade, como por exemplo, pessoas que encontram altas somas de dinheiro e devolvem ao dono, e o noticiário mostra essa atitude em rede nacional, como se fosse um furo jornalístico, é sinal de que alguma coisa está errada. O nosso país passa por uma crise de desonestidade. As pessoas não acreditam nas instituições, não acreditam nas pessoas e passam a desconfiar de tudo e de todos. Um dia assisti estarrecido um vídeo de um caminhão que havia tombado e apenas 3 pessoas tentavam tirar o motorista da cabine, enquanto mais de 10 pessoas estavam tentando saquear a carga. Você já parou para pensar na inversão de valores? Ao invés de procurarem socorrer a vítima, a maioria pensava em roubar a carga. A desonestidade se tornou tão generalizada que nos mais altos escalões vemos a prática da mentira, roubo e da corrupção. E nas classes mais baixas temos os famosos gatos de luz, de água, de TV a cabo, internet e outros como se fosse uma coisa normal. Então, o que é honestidade? A palavra honestidade indica a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar, não enganar. A raiz etimológica da palavra tem origem no latim, onus, que remete à dignidade e honra. E esses valores éticos e morais que valorizam a dignidade nascem geralmente na infância, em que os filhos podem receber influências de atitudes honestas do que se vê em casa. A Bíblia é enfática sobre o assunto. Em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 13 até o 15 diz: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo. E no final diz assim: para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Às vezes parece que a honestidade não compensa, enquanto a corrupção e a falta de integridade, sim. A época do profeta Jeremias era um momento em que o povo estava corrompido, e a Bíblia relata o que o profeta falava para eles. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Está registrado em Jeremias, capítulo 5, versículo 1. A honestidade ela é demonstrada em ações e não em intenções. Temos exemplos na Bíblia de diversos indivíduos que mantiveram sua honestidade mesmo enfrentando obstáculos. Lemos de líderes que arriscaram perder poder, dinheiro e até mesmo a vida para se manterem íntegros.
São nos momentos de adversidade, tentação e crise que é provada a integridade do cristão. As pessoas precisam de homens e mulheres com bons exemplos. E cabe a você ser essa luz, esse modelo para os outros. A honestidade nos faz viver tranquilo e em paz. Quem é honesto não teme a lei e vive tranquilo. Seja um bom funcionário, um bom patrão, seja um bom marido, boa esposa, bom filho, seja um bom vizinho, seja honesto, honre seus compromissos, pague as suas contas, não dê cheque sem fundos, pague a quem você deve, honrai a todos, temei a Deus, honrai ao Rei. E que Deus possa nos usar para mudar esse mundo que carece de princípios e modelos de honestidade. Assim como temos o nosso modelo que é Jesus, apresentemos através dos nossos atos Ele a outros também. Então, Silvia, esse foi o nosso Palavra Profética de hoje, falando sobre a virtude da honestidade. Muito boa essa palavra profética sobre honestidade, não é mesmo? Hoje está cada vez mais difícil encontrar pessoas honestas, mas eu creio que ainda existe muitas pessoas honestas por aí. Fiquem todos vocês na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.